E aí, gente, tô vendo aqui no chat, vocês estão no Brasil todo. Cara, que sensacional! Lembrem-se, por favor, de deixarem, Boa tá? noite. O microfone desligado, tá bom? Para não atrapalhar aqui todo mundo. Ouvir. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês nessa segundona, quase 300 pessoas ao vivo aqui com a gente. E eu reforço a importância de vocês acompanharem ao vivo as nossas aulas, tá? Porque ao vivo eu consigo tirar dúvidas de vocês, eu consigo conversar, sentir qual é a maior dificuldade, tá? De cada um. Por isso, é muito importante a participação de vocês. E um aviso muito, mas muito importante. Na quarta-feira, na nossa aula de número 3, tá? O que vai acontecer? A gente vai ter uma prática ao vivo de clareamento lá comigo no consultório, com o paciente na cadeira, tá? Vai ser ao vivo lá com vocês na quarta-feira. E na quarta-feira já se programem para ficar comigo aí até um certo horário, até mais ou menos umas 10 horas da noite, porque tem muito conteúdo prático, que para vocês terem uma ideia, a aula de quarta-feira, gente, só quem faz um curso VIP comigo no consultório ou quem é expert em clareamento tem acesso a uma aula como essa que vocês vão ter quarta-feira. Todo mundo paga para ter essa aula e vocês vão ter essa aula de graça na quarta-feira. Mas é muito importante que vocês fiquem comigo até o horário mais ou menos de umas 9h30, 10 horas da noite na quarta-feira, porque eu tenho um monte de coisa para trazer para vocês e um monte de presente que vocês só vão ter acesso se vocês ficarem quarta-feira, tá? A jornada não tem certificado. Tem algumas pessoas perguntando no chat. A jornada Viver de Clareamento não tem certificado, mas todos os cursos têm, tá bom? O Expert em Clareamento, que é o curso online, tudo tem certificado, mas a jornada não. Por isso que o conteúdo é aqui e agora, para vocês aprenderem muito comigo, tá bom? Então, bora lá começar? Primeiro de tudo, eu espero que vocês tenham tirado um print no final, fiquem até o final, porque a gente vai tirar um print para todo mundo aqui aparecer e comentar num post lá do meu Instagram, para vocês receberem uma ficha de anamnese exclusiva de clareamento dental desenvolvida por mim e também a aula de hoje, tá? Se vocês querem o PDF da aula de hoje, esperem, fiquem comigo até o final para a gente mandar para vocês onde vocês têm que comentar para conseguir ter acesso à ficha de anamnese e à aula, combinado? Então, bora lá! Vamos começar que a gente tem muita coisa para conversar hoje. Então, para quem não me conhece, para quem está me conhecendo agora, uma breve, rápida apresentação. Eu sou a doutora Isabela Bueno, sou especialista em odontologia estética, que abrange dentística, diagnóstico, porque eu sou especialista em radiologia também e diagnóstico bucal, sou especialista em harmonização, tenho várias especialidades, tenho mais de 4.000 casos de clareamento dental no consultório. Então, além de eu ser uma professora muito científica, eu sou uma professora muito prática, porque eu faço clareamento, eu respiro clareamento praticamente 24 horas do meu dia. E eu tenho mais de 2.100 alunos, tanto do online quanto dos cursos presenciais. Então é uma galera que está aprendendo muito e usufruindo aí de todo esse conhecimento do clareamento. Sou dentista no Instituto aqui em Bauru, faço parte de uma equipe de profissionais aqui em Bauru, que também é da Universidade de Minas Gerais. Eu sou do estado de São Paulo, aqui no interior de Bauru, mas representamos uma unidade da FUNORTE, que é a Universidade de Minas Gerais, aqui na cidade. Sou formada pelo Centrinho, especialista pelo Centrinho, a USP aqui em Bauru. Sou dentista colunista da Dental Cremer, então lá no site da Dental Cremer vocês vão encontrar várias matérias que eu escrevo para eles sobre clareamento, harmonização, muita coisa. E sou formada na Universidade do Sagrado Coração em odontologia há mais de 10 anos. Então tem muita coisa para eu falar sobre mim, mas hoje a aula não é sobre mim, não é sobre o meu currículo. É para ensinar vocês a como que vocês vão lotar a agenda de vocês com clareamento. Então toda essa jornada que eu percorri, vocês não vão precisar passar por isso. Eu vou dar um atalho para vocês. E esse ano eu tive o prazer enorme, o prazer gigantesco de ser convidada. A doutora Luciana, me formei em Bauru. Que incrível! Parabéns, Lu! Que legal saber que você é minha conterrânea de formação. Que legal!
Eu moro aqui em Bauru, estudei a vida toda aqui em Bauru. Ó, gente, para quem tá falando que tá sem áudio, deixa eu copiar e colar aqui para quem tá entrando agora. Eu tive o prazer esse ano, em janeiro, agora de 2023, ser convidada pela comissão científica do CIOSP para palestrar sobre clareamento dental com luz violeta. Isso foi extremamente importante para minha carreira. Foi uma validação muito grande de um método que eu indico, que eu sou especialista, que eu faço muito no consultório. Então, ser convidada pela comissão científica do CIOSP é porque não é qualquer pessoa que é convidada. Eu sempre falo que eu sou muito humilde, eu não sou de me achar, mas vocês me desculpem. Em relação a esse ano, eu no CIOSP, como fala aquela frase, eu fiquei um nojo, né? Porque ser convidada por uma comissão científica tão pesada que avalia os nossos currículos, as nossas publicações. Como eu disse para vocês, eu sou extremamente científica, mas muito prática. É muito difícil um dentista que tem uma vivência tão grande, tanto clínica quanto científica como eu. Por isso eu tenho muito embasamento para conversar com vocês sobre clareamento em geral, tá? E o meu compromisso com vocês durante essa jornada, até quinta-feira e depois para quem se inscrever no curso, é sempre a ciência em primeiro lugar. Nada de achismo, tudo aqui é baseado em evidência científica. Então, se alguém falar assim para vocês, mas isso aqui não tem evidência, fiquem tranquilos que tudo tem embasamento científico aqui dentro da jornada Viver de Clareamento e no curso Expert. E antes, tá, que todo mundo, a minha equipe tá lembrando aqui para mim, ó, a aula do CIOSP esgotou em 48 horas as inscrições. Foi incrível, foi a primeira aula que esgotou e eu fiquei tão feliz, vocês não fazem ideia. Mas enfim, vamos só falar de uma coisa muito rápida. Tem muita gente que acabou me conhecendo por um episódio não tão legal que eu passei, que foi um plágio que o meu curso online Expert em clareamento dental sofreu, mas eu queria deixar claro algumas informações. O curso inteiro, ele não foi copiado. O que foi copiado foi o nome do curso e as estratégias do curso, não o conteúdo do curso, tá? São cursos completamente diferentes, até porque a profissional que copiou, ela não consegue entregar o mesmo conteúdo que eu entrego para vocês, porque ela não tem toda essa bagagem, esse embasamento que eu tenho, por isso ela só copiou a estratégia, o site, o layout, a paleta de cores, o nome, tudo isso, mas isso já está na justiça. Então, só para ilustrar. Então, o que a gente vai conversar hoje? Eu espero que vocês estejam com papel, caneta na mão aí, preparados para anotar tudo. Quem quiser receber o PDF desta aula e a ficha de anamnese exclusiva, tá? Desenvolvida por mim, que é uma ficha de anamnese, gente. Vocês vão conseguir detalhar todas as informações do paciente para que vocês consigam diagnosticar o clareamento e planejar o clareamento. Quem quiser tem que ficar até o final da aula de hoje, tá? Que eu vou orientar vocês. A gente vai tirar uma foto aqui para vocês todos participarem dessa foto, todo mundo que está aqui, para a gente conseguir postar e vocês comentarem lá para receber o arquivo, tá bom? Então, a gente vai conversar hoje sobre a oportunidade dos sonhos. Qual que é a oportunidade dos sonhos? Como que vocês conseguem lotar a agenda de vocês de clareamento e multiplicar o faturamento do seu consultório fazendo clareamento. A gente vai descobrir as grandes oportunidades no mercado e como que você se torna um expert no assunto, porque se tornando referência, você vai ter mais segurança, o seu paciente vai se sentir mais seguro e com certeza vai fechar mais clareamento e você vai vender mais clareamento, né? E além disso, durante a nossa jornada, a gente vai conversar sobre como evitar os erros mais comuns que muitas vezes vocês estão cometendo sem nem saber que isso é um erro, tá? E isso está impedindo você de atingir mais de 50 pacientes de clareamento no mês. E, gente, quando eu falo de 50 pacientes de clareamento no mês, todo mundo pode falar, uau, Isa, eu não fecho nem 5. Mas sabe por quê? Porque a gente não entende todos os pilares do diagnóstico, a gente não consegue entender qual é a estrutura ali do clareamento, como que ele funciona por dentro para saber indicar e para ter segurança em tirar a dúvida do paciente. Eu estava conversando com uma paciente minha semana passada e ela falou assim, Isa, eu fui muito bem recomendada para estar aqui com você, mas eu só fechei o tratamento porque todas as dúvidas que eu pensei em perguntar, você já me respondeu na primeira consulta. Então, ela sentiu confiança naquilo que eu estava propondo para ela. Ela entendeu que realmente eu sei muito sobre aquilo,
né? E o que eu mais vejo, gente, eu recebo mensagem todos os dias no Instagram. Agradeço também a todo mundo que respondeu as pesquisas que a gente colocou no grupo de WhatsApp, para eu entender mais um pouquinho sobre vocês. E a maior queixa é: Isa, eu não tenho segurança. Eu não tenho segurança para conseguir vender o clareamento para o meu paciente. Eu não tenho segurança para conseguir tirar as dúvidas do meu paciente. Se ele me pergunta assim: doutora, que marca de gel você vai usar? Que gel que você vai usar e por que você vai usar? Você vai falar: é o que tinha na Dental, é o que eu comprei, essa é a melhor marca do mercado. Tá, mas por quê? Porque é gel clareador. Mas como que funciona o clareamento? Esse clareamento ele vai clarear mais ou menos? Vai durar mais ou menos? Quanto tempo? Por que um dura mais? Por que o outro dura menos? A gente precisa saber responder essas perguntas que são básicas. Vou trazer aqui para a realidade para ilustrar sobre o implante. Por que o implante, depois de instalado, ele precisa ficar 3 meses, 4 meses, 30 dias, dependendo da marca do implante, ósseo integrado? Por que ele precisa sofrer essa osteointegração? Quem é implantodontista sabe decor, ou deveria saber, sobre essa parte técnica. E o clareamento é a mesma coisa, porque demonstrando o seu conhecimento de forma clara e objetiva e sabendo tirar dúvida dos seus pacientes, você vai conseguir fechar. E o meu objetivo hoje é te ensinar e até quinta-feira você ali tá a par de tudo sobre o clareamento para colocar em prática. Então vão ser 4 dias que eu digo que esses 4 dias, pessoal, é como se a gente plantasse uma semente, deixasse essa semente virar uma planta, se desenvolver, para na quinta-feira a gente colher tudo isso que a gente aprendeu. É construção. É como se fosse um Lego. Tudo vai se encaixar. O pessoal está pedindo para eu repetir aqui rapidinho sobre o PDF e a ficha de anamnese. Rapidinho aqui. Se você quer ter acesso a uma ficha de anamnese exclusiva que eu fiz de clareamento para vocês e também a aula de hoje em PDF, vocês têm que ficar até o final da nossa aula de hoje, tá? Que a gente vai tirar uma foto e eu vou orientar vocês como que vocês pegam esses arquivos, tudo bem? Mas é só válido para quem ficar até o final, tá? Então, a nossa jornada vai durar 4 dias, tá certo? E durante esses 4 dias, hoje a gente vai plantar a sementinha do clareamento, a gente vai ver essa planta evoluir e depois na quinta-feira a gente vai colher todo esse conhecimento que a gente adquiriu. E funciona exatamente como um Lego, tudo vai se encaixar, tá? Então a aula de hoje, ela complementa a aula de amanhã, que complementa a aula prática na quarta-feira e que fecha tudo na quinta-feira. Então não adianta vocês assistirem a aula de hoje, não assistir a aula de amanhã, assistir, porque tem dentista que tem mania que só quer prática, né? Não quer ouvir nada de teoria, quer ver como que ela faz na prática e já vou começar a fazer clareamento. Não é assim. Quem não assistir a aula de hoje e de amanhã vai chegar na quarta-feira boiando, não vai entender nada do que eu estou fazendo no paciente. É muita gente, eu não vou conseguir parar para responder a dúvida de todo mundo e aí a pessoa vai ficar perdida. Vai chegar lá e falar, ué, por que ela escolheu esse gel? Que produto é esse? Que protocolo é esse? O que ela está fazendo? Porque a gente vai atender quarta-feira, pessoal, uma paciente que tem bruxismo, que tem desgaste, que é extremamente comum no consultório atualmente. Só que para vocês conseguirem entender isso, vocês têm que assistir todas as aulas, beleza? Fechou o compromisso comigo? Até quinta-feira, todos juntos aqui a partir das 8, hein? E eu digo, pessoal, que o clareamento, ele é o passado e ele é o futuro da odontologia. O clareamento está presente na odontologia desde quando o Dr. Nilson falou fechado. Então, Nilson, eu te espero até quinta-feira, hein? Todos esses dias firme e forte comigo aqui. Assim como todo mundo que está presente, hein? A Lorena, a lá, Djanira, tamo junto. Isso mesmo. Poxa vida, tanta gente, o Arthur, tanta gente paga, né, muito para conseguir ter isso, vocês estão tendo de graça até quinta-feira. Isso aqui não é só uma jornada Natália, estaria aqui batendo cartão. Isso mesmo, gente. Isso aqui não é só uma jornada para vender alguma coisa para vocês. Nada disso. A minha obrigação é entregar conhecimento. Eu tô aqui para isso, para ajudar vocês, tá? Então, o clareamento, ele é o passado da odontologia e o meu passado também, mas por quê? Ele sempre esteve na odontologia desde os primórdios.
Só que ele foi evoluindo, avançando técnicas, produtos e concentração, e com certeza o clareamento ele é o futuro da odontologia. Por quê? Nós sabemos que o clareamento dental ele é o único procedimento, prestem bem atenção e analisem isso comigo. Clareamento dental ele é o único procedimento que está dentro de todas as especialidades da odontologia. Isso mesmo, ele está dentro da ortodontia, ele está dentro da periodontia, dentro da dentística, dentro até da harmonização orofacial. Eu falo para os meus alunos, de nada adianta eu ter um rosto rico de colágeno e um sorriso amarelo. Eu vou parecer que eu estou envelhecida. Ele está dentro do implante, porque quando eu atendo um paciente para fazer um implante, vou fazer a coroa definitiva, eu já posso oferecer o clareamento para fazer essa coroa mais clara. Então, ele está dentro de tudo, tudo mesmo. Só falta o dentista entender como ele funciona e saber indicar para poder vender, certo? E aqui eu tenho uma foto minha, tá? Para vocês verem. Eu sei que eu mudei um pouco ao longo desses anos, me respeitem, a foto tem mais de 10 anos aí, mas vocês vão conseguir aumentar depois, quando vocês receberem o PDF, e observar que essa foto foi uma foto na minha formatura, e que eu pareço estar feliz, contente na minha formatura, porém, aconteceu uma coisa, vocês só vão conseguir perceber se vocês ampliarem muito a imagem, ou depois quando receberem o PDF, que eu fiz um clareamento na faculdade. Eu fui paciente modelo de clareamento na minha faculdade, uma outra turma, eu estava no primeiro ano. Eu usei aparelho ortodôntico a vida inteira, não tinha grana para fazer clareamento, eu fui bolsista na faculdade, né? Então, pense, uma batalhadora que ficava lá das 7 às 11 horas da noite, das 7 da manhã às 11 horas da noite, todos os dias, tá? E aí surgiu a oportunidade de eu ser paciente modelo do pessoal que estava no quarto ano. E eu falei, meu Deus, é a minha chance de fazer clareamento. Eu não tenho dinheiro, eu vou ser paciente modelo e vou conseguir fazer meu clareamento. Aí, pois bem, fui toda plena ser modelo de clareamento. Só que acontece uma coisa, eu fiz clareamento de consultório. E daí, esse clareamento ele precisava ficar 15 minutos e ser trocado 3 vezes. Então, ao todo, 45 minutos de aplicação. Quem já fez clareamento aqui de consultório já deve saber mais ou menos como que funciona e até qual é a marca. Não vou citar nomes aqui. O que aconteceu? Eu não consegui ficar os primeiros 15 minutos. Por quê? Eu sou uma paciente que eu tenho bruxismo, tenho apertamento, tenho trincas, tenho desgastes. E eu não consegui ficar os 15 minutos, tá? Não teve condições de ficar os 15 minutos com gel clareador. Ou seja, eu precisava de 3 trocas e eu não consegui ficar uma inteira. O que aconteceu? Teve que remover o gel clareador e o meu dente ficou manchado. Os meus incisivos centrais ficaram mais claros e os meus caninos continuaram amarelos. E eu fui disfarçando isso ao longo do tempo, porque eu senti tanta dor, mas tanta sensibilidade, que só quem realmente já passou por isso, tem sensibilidade, me entende. Se você tem sensibilidade, comenta aqui no chat para mim, que eu quero saber. Se é só eu ou se tem mais dentista aqui com sensibilidade, com bruxismo, né? A Tabata falou, Tabata, tamo junta, porque, ó, o Elvis, aconteceu isso comigo, a Márcia também, a Carla, muito, Carla, estamos juntos, ó, todo mundo tem sensibilidade. Gente, então para aí, para pensar um pouquinho, se coloca no lugar do teu paciente. Eu te pergunto, por que que você continua fazendo aquele clareamento que você compra o gel na Dental, que tem uma concentração de 35% de hidrogênio, ou 22% de carbamida quando é caseiro, por que que você continua colocando esse gel na boca dos seus pacientes? Isa, mas todos os géis estão de 30, 35, 37%. Não, e eu vou ensinar vocês isso na jornada. Esse é o maior crime para vocês fazerem, tá? Porque vai acontecer exatamente o que aconteceu comigo, o que aconteceu com vários de vocês. A gente vai ter dor, a gente vai ter mancha e vai ter um impacto na nossa autoestima. Na época, ainda não tinha tanto Photoshop para conseguir corrigir. Então, vocês pegarem as fotos, tá todos com esse dente com várias cores, com essa miscelânea de cores. E como que a gente corrige isso? Depois que a caca está feita, e aí, como é que eu corrijo? Se meu paciente não vai deixar eu fazer mais clareamento porque ele tem dor, e aí? O que acontece? Então, eu sempre falo que existem 3 tipos de dentistas.
Nós temos o dentista que é iniciante, tá? O que é esse dentista iniciante? O dentista que começou agora no clareamento dental, ele ainda não sabe, não fez muitos casos de clareamento. Ele conhece um pouco, ele vê de material, que ele vê os colegas postando, que ele vê na dental, mas ele ainda tem muita dúvida, né? Nós temos o dentista intermediário, que esse dentista intermediário é aquele que faz um clareamento ou outro quando o paciente pede, mas em alguns casos ele tem resultado. Pessoal, por favor, desliguem o microfone de vocês. Mas em alguns casos esse dentista intermediário tem resultado legal, outros ele não sabe porque não clareia, ou porque ainda continua, sabe, um iluminado mais fraquinho. E nós temos o dentista avançado, que faz bastante clareamento, mas ainda assim ele acaba caindo ou na sensibilidade, ou na limitação de técnica. O clareamento é sempre o mesmo, às vezes entrega resultado, às vezes não. Então, nós temos 3 perfis de dentistas relacionados ao clareamento: iniciante, intermediário e avançado. Então, vamos lá. A iniciante, vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Depois que eu passar os exemplos, eu quero saber qual que você se considera. O iniciante, intermediário ou avançado. E, gente, não é vergonha para ninguém você ser iniciante, tá aqui, você ser intermediário, tá aqui, você ser avançado, tá aqui. O importante, perdão, é vocês estarem aprendendo, vocês não concordam? O importante é vocês darem esse passo para evoluir. Então, nós temos a dentista iniciante, que é a doutora Clara. Então, nós temos o dentista intermediário, que ele é o doutor Pedro. Ele é apaixonado por clareamento, ele estudou bastante sobre o assunto, mas ele ainda precisa um pouquinho mais de experiência para se sentir confiante no seu resultado. O doutor Pedro, às vezes, ele olha para aquele paciente, o paciente pergunta assim, ó, doutor, será que meu dente vai clarear? E ele não sabe, ele não entende, ele fala, ai, será? Então, o doutor Pedro é aquele dentista que é intermediário, porque o paciente senta na cadeira e ele fala, doutor, e aí, meu dente vai clarear? Aí ele fala, ah, com certeza. Mas quantos tons o senhor acha que meu dente vai clarear? E daí ele fica assim, o que eu faço, hein? Será que vai clarear? Será que não vai? Ah, vai clarear, cada dente responde de uma forma. É aquele dentista que faz clareamento, mas tem uma insegurança, sabe? E o dentista avançado, que, por exemplo, é a doutora Maria. Ela já tem anos de experiência com clareamento, mas ela está aqui para se aprimorar, para desenvolver sua técnica, para conseguir ter mais resultado, porque ela nunca se contenta com resultado menos que a excelência, não é mesmo? Às vezes a gente tem aquele resultado medíocre. O que é um resultado medíocre? É um resultado dentro da média, nunca aquele resultado uau. Sabe aquele efeito uau do clareamento, né? Então, se você é um dentista iniciante, intermediário ou avançado, parabéns por você estar aqui comigo nessa segundona, 8h34 da noite, para aprender a desenvolver muito mais o seu clareamento, a sua técnica, o seu diagnóstico. Você sim vai fazer a diferença, dependente do nível que você Os está. bichinhos Pessoal, de por favor, estimação. desliguem o microfone. Eu não consigo ficar falando muito alto, como vocês estão vendo. Aí, todo mundo comentando para mim. Vocês são iniciante, intermediário, avançado? Eu quero saber, quero conhecer o perfil de vocês. A Ana falou que é a iniciante, a Anne falou que também é iniciante, a Sofia, ó, todo mundo. Intermediário. Ah lá, temos vários iniciantes intermediários. Olha, tem uma galera que nem Yasmin. Vai estar se formando agora, que legal, já vai sair na frente todo mundo. Perfeito, quanta gente! Gente, parabéns! Ó, a Beatriz falou avançado, mas quero resultados mais garantidos. A Bia falou exatamente isso. Às vezes você olha para o dente daquele paciente, a Sulamita falou, sou graduanda. Gente, parabéns, viu? Parabéns por vocês darem esse passo. Matheus, 2 meses de formado, que legal! Isso faz muita diferença, né? Porque a gente terminar a faculdade e já ter a consciência de como funciona o clareamento, de como indicar e a certeza do resultado, é algo tão, tão importante, né?
Que legal, gente. Estamos quase 400 pessoas ao vivo. Parabéns para nós. Não se esqueçam de ficar até o final da aula, porque vai ter ficha de anamnese, vai ter PDF para vocês, tá? E, gente, eu quero contar uma história muito rápida aqui para vocês. Em 2018, eu estive em São Paulo no Congresso IN, que é um congresso de osso-integração, de implante, reabilitação, né? E na época, estava se falando muito sobre porcelanas, facetas, muita coisa. E eu assisti uma palestra de um dentista muito renomado, de um professor muito renomado, que ele foi contra aquela onda de porcelana e a palestra dele foi justamente sobre resina. E eu quis assistir porque em 2018 a gente falar de resina era algo antigo, né? Assim, a resina não era tão desenvolvida, a porcelana estava no auge, né? E nesse congresso, nessa palestra, ele falou exatamente sobre a força que as resinas iam ter 4, 5 anos para frente, né? Falou, olha, as resinas vão ganhar muito espaço daqui 4 anos, as resinas vão estar em alta, os pacientes vão precisar fazer clareamento previamente a essas resinas, vai se ter acréscimos de resina, facetas em resina, o paciente vai optar mais pela resina do que pela porcelana. E na época, gente, em 2018, eu virei e pensei comigo, né? Nossa, acho que ele tá viajando um pouco, porque a porcelana tá tão em alta que os pacientes, né, como que eles vão trocar a porcelana pela resina? Precisa desenvolver muito. E aí, o que que aconteceu? O que que a gente vê hoje? As resinas ganharam um espaço gigantesco. E esse professor estava certíssimo. O que nós vemos, eu dou aula na especialização de dentística, sou especialista em dentística, e o que a gente mais vê hoje, gente, é exatamente isso. Os pacientes procurando resinas. Resinas, não só pela questão do custo-benefício, mas também por a gente conseguir reverter a maioria dos casos, né? E quando a gente fala de resinas, ó, batemos 400 pessoas, aí uma, mas batemos 400 pessoas ao vivo! Muito obrigada, galera! Firmes e fortes aqui contra a minha sinusite e com muito conhecimento de clareamento, hein? Então, e o que a gente vê hoje são os pacientes que querem a resina, só que a resina exige um preparo antes, né? Esse preparo é fundamental com o clareamento dental, para a gente conseguir tirar manchas interproximais, para a gente conseguir deixar a cor mais uniforme, não é? Porque se eu vou trabalhar com resina, eu preciso ter um substrato mais uniforme. Se eu tenho um dente escurecido, a gente sabe que nem sempre é possível disfarçar com pigmentos e resina, às vezes eu vou precisar fazer um clareamento interno. Então, quando eu falei para vocês que o clareamento está dentro de todas as áreas da odontologia, é exatamente isso. Então, lá em 2018, quando esse professor falou, eu já fazia clareamento há muito tempo, né? Mas o que eu vejo é que, com o passar dos anos, foi fortalecendo cada vez mais. Mas, em contrapartida, casos mais desafiadores. Ó, o pessoal falou, na faculdade não ensinam nada sobre clareamento. A gente vai conversar sobre isso, calmem lá. Mas o que a gente vê hoje, pessoal, é uma crescente nesses pacientes que querem um tratamento conservador e que estão buscando clareamento o tempo todo. E que as técnicas convencionais de clareamento, aquele gel que o seu paciente tinha sensibilidade, ele não aceita mais. Ele não quer ter mais dor, ele não quer ter mais sensibilidade, ele quer ter resultado. Então a gente precisa estar preparado para isso, né? E tem um artigo de 2018, na mesma época que eu assisti essa palestra, que ele fala que, em média, tá? De 55% a 75% dos pacientes que são submetidos ao clareamento dental apresentam sensibilidade dentinária. Esse artigo é de Andrade, de 2018. Ou seja, se eu colocar 10 pessoas numa sala e fizer clareamento nessas 10 pessoas, quase 8 vão ter dor. Pensem vocês, se vocês atenderem 10 pacientes de clareamento no consultório no mês, desses 10 pacientes, quase 8, praticamente 8, vão ter sensibilidade e vão ficar te atormentando porque não estão conseguindo comer, porque não estão conseguindo escovar o dente, porque vão querer um remédio, porque não estão conseguindo nem conversar, porque o ar-condicionado do quarto, do trabalho, do carro dói, dá dor. E aí, o que você vai fazer? Eu entrei até num aplicativo que me recomendaram de medicações
né, para uso na odontologia. E eu fui hoje pegar uma medicação para o paciente, o nome do genérico nesse aplicativo. E, gente, pasmem, eu vou colocar nos stories depois para vocês. Tem protocolo de medicação para clareamento. Onde se viu isso? Que absurdo é esse que existe o protocolo de medicação pós-clareamento? Sabe por quê? Por conta disso que a gente viu no artigo. Esses quase 8 de 10 pacientes que tiveram sensibilidade, me perdoem, dentistas, não fiquem magoados comigo, eu também sou dentista, mas é erro de diagnóstico, é iatrogenia, porque o que eu vou ensinar para vocês na jornada é que isso aqui não aconteça, tá? E vocês vão entender por quê e como de forma simples, fácil, sem gastar nada. Apenas 25% desses pacientes não vão sofrer com dor, frustração, sensibilidade. Então aí, galera que falou para mim que tem sensibilidade também, que tá junto comigo, que sofre de sensibilidade, se coloca no lugar desses pacientes. Olha só, você ia sentir a mesma coisa, dor, frustração, porque você sofreu e ainda não conseguiu chegar no resultado, que você mal consegue terminar o clareamento. Vai ter uma sensibilidade que vai durar aí por alguns dias e não adianta, pode tomar tramal. Se vocês quiserem, façam o teste em vocês. A sensibilidade não vai passar. Ela tem um ciclo de duração. E não adianta medicamento nenhum, porque ela não vai passar. O paciente vai ter que lidar com isso, certo? E daí, a partir dessa pesquisa e de tudo que a gente está conversando até aqui, quase 1 hora junto, que passa assim, voando, né? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Que tipo de dentista você que está me assistindo quer ser? Que tipo de dentista essas 400 pessoas que estão ao vivo aqui comigo querem ser? Que tipo de dentista você quer ser? Você quer ser um dentista que é conservador, um dentista que se coloca no lugar do seu paciente, que quer se entender melhor sobre o clareamento, que quer entender melhor sobre o diagnóstico, que vai abrir a cabeça de vocês em relação ao clareamento. E eu quero deixar para vocês, pessoal, 2 mensagens importantes. No meu curso online, no Expert em Clareamento, eu ensino todos os métodos de clareamento que a gente tem disponíveis, tá? Todos os métodos. Todos. Desde o básico, intermediário até o avançado. Até clareamento interno, a gente vai conversar sobre clareamento na face palatina, tudo isso. Só que eu preciso informar vocês o que tem de mais atual. E não adianta vir gente falar assim: ah, mas clareamento com LED terapia não existe. Ah, mas clareamento a laser não existe. Ah, mas clareamento com LED não existe. LED é uma coisa, laser é outra, tá? A gente vai conversar isso na quarta-feira sobre essa diferença. Mas já adianto para vocês que não me venham falar que não existe clareamento com LED violeta, que não faz efeito, que esquenta dente e tudo mais. Que se você entrar agora, terminando a nossa live, se você entrar no PubMed, no Medline e todos os outros sites de artigo científico, vocês vão digitar lá LED violeta e vai aparecer mais de 4.000 artigos. Como é que não tem evidência? E aí? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que a gente vê aí nas redes sociais, né? Para falar que existe ou não existe, até que ponto é marketing, que o dentista quer atrair para vender curso, eu não sei. Eu não sei o que começa a passar pela minha cabeça. Mas o que eu preciso trazer para vocês é que, em comparação a isso aqui, ó, a gente tem técnicas hoje que oferecem isso daqui. Leiam comigo. Um artigo de Galinari de 2019, tá? Relatou que 97% dos pacientes que receberam luz violeta mais peróxido de hidrogênio relataram ausência de sensibilidade e resultado satisfatório. Vocês estão entendendo? 97% dos pacientes que receberam luz violeta mais peróxido de hidrogênio relataram ausência de sensibilidade e resultado satisfatório. Quando eu comparo, vou voltar aqui, com isso daqui, ó, 1 ano antes. Vocês estão entendendo? Vocês estão conseguindo me entender? Então, precisa fazer no consultório? Na minha opinião, todo dentista que trabalha com clareamento deveria fazer. Só que não é obrigatório, você vai ver aquilo que se encaixa na tua realidade.
E não significa, tá, gente, que clareamento sem sensibilidade é só com luz. Não existe isso. Clareamento sem sensibilidade é toda técnica de clareamento bem planejada, bem diagnosticada e bem indicada. É lógico que existem coisas que vão, tecnologias que vão agregar muito mais, tá? Mas a gente tem que entender sobre o diagnóstico. E vai ter gente que vai falar assim: ai, mas eu tenho equipamento de luz violeta e meu paciente tem dor. Tem, porque você não sabe o diagnóstico. Ah, Isa, mas eu não quero investir no equipamento de luz violeta. Não tem problema nenhum. Você consegue entregar resultado e ausência de dor em todos os clareamentos. Clareamento caseiro, de consultório. Tudo isso você consegue entregar resultado e ausência de dor. O importante é você entender sobre o diagnóstico, planejamento e execução. Aqui eu estou colocando só para ilustrar vocês, porque como professora e professora pesquisadora, é minha obrigação trazer para vocês tudo que tem de mais moderno, tá? E eu gosto de trazer muito esse versículo de Gênesis, que Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Gente, a luz, seja LED terapia, laser terapia, quando eu falo de laser vermelho, infravermelho, porque não existe laser azul, tá? Isso é LED. Toda vez que eu falo de luz, a luz é extremamente benéfica para a nossa saúde. Então, entendam que laser terapia para tratamento de hipersensibilidade, LED terapia para clareamento, tudo isso é benéfico quando eu sei a dose e o tempo que eu devo aplicar, tá? É lógico que se eu exceder a energia, se eu exceder o tempo, eu vou ocasionar algum dano no tecido, né? Então, deixa eu contar para vocês alguns mitos e verdades sobre clareamento que ninguém tem coragem de te contar, porque eu sei que dói cutucar ali a nossa ferida, né? Mas a gente precisa conversar para a gente conseguir chegar num diagnóstico, no clareamento, no planejamento. Não dá para a gente conversar sem tirar algumas crenças, tá, da nossa cabeça, porque muitos profissionais têm algumas crenças limitantes que não deixam vocês se desenvolverem no clareamento, deixam vocês estagnados, com ausência de resultado, e vocês não conseguem crescer mais. Por quê? Quando a gente fala de crescer, pessoal, todo mundo que está aqui, essas 403 pessoas que estão aqui comigo, eu tenho certeza que escolheram a odontologia porque gostam daquilo que faz, são apaixonados por isso, mas que escolheram como uma profissão. E como toda profissão, a gente quer entregar muito resultado, ter paciente feliz, mas dentista feliz também. A gente quer aumentar o faturamento cada vez mais. Por quê? Porque é o nosso trabalho. Seria hipócrita a gente estar falando que a gente não quer ganhar mais. Vocês não concordam comigo? Tem muita gente, não, eu faço porque eu amo, eu também, mas infelizmente ou felizmente, aquilo que eu amo tem que pagar os meus boletos, não é? Tem que pagar as minhas contas, tem que pagar a escola dos meus filhos, tem que pagar o mercado, tem que pagar o aluguel, tem que pagar o condomínio, que aliás está subindo todas as vezes, né? Então, como que a gente vai conseguir acompanhar essa demanda, né, de tudo que está subindo de valor e coisa que a gente tem que investir no consultório, em curso, em produto e tudo mais, se a gente continua oferecendo um clareamento, sabe, ruim, um clareamento que está na média, que tem resultado medíocre, que não consegue garantir resultado, que acaba ficando na dúvida se vai clarear ou não vai clarear, você não consegue nem cobrar mais por isso. E me desculpa, se você cobra mais que R$ 1.000 fazer um clareamento mediano, você está lucrando em cima do seu paciente, entregando zero resultado. Então, se você quer ter mais resultado, deixar seus pacientes felizes, que eles te indiquem para mais pacientes, que você consiga fazer mais clareamento, que você consiga lucrar mais com esse clareamento, fazer uma reforma no seu consultório, tirar umas férias, trocar de carro, ter um alívio para pagar suas contas, né? Não querer desistir da profissão. Tem muitos que já pensaram em desistir da profissão por não estarem alcançando os salários que desejavam, né? Tem muitos, isso independente, tá? O clareamento é independente se você tem consultório próprio ou se você trabalha para outras pessoas, se você ganha por porcentagem. O clareamento ele se encaixa em tudo isso. Mas tem muitos que ainda continuam frustrados, né? Então a gente precisa quebrar essas crenças, desmistificar muitas coisas para vocês abrirem a mente de vocês relacionado ao clareamento. E a primeira é: todo dentista sabe fazer um clareamento?
Eu faço 3 perguntas para vocês, me respondam aqui no chat. Primeiro, quantos clareamentos você fez na faculdade? Se você está fazendo faculdade, se você é recém-formado, se você já se formou há mais de 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos. Eu tenho um aluno que entrou na minha última turma do curso Expert, tem 40 anos de formado. 40 anos, e foi fantástico, fantástico. Quanto eu ensinei para ele me ensinou. Aí o pessoal, nenhum. Na faculdade só ensinam técnica. Ó, a Thalita fez 3 na faculdade, que milagre. O Arthur falou, eu sou estudante do 4º período, só fiz até agora num boneco. Alguns por conta própria. Farei o meu primeiro agora no 10º período. O Paulo, tenho 43 anos de formado. Que incrível, Paulo. Marcelo, 33. Gente, olha, nenhum na graduação. Fiz 2 na faculdade. Nem técnica não ensinaram na faculdade. No 9º período só fiz um em 2 sessões. O Wallace e eu, nem boneco. Gente, é um absurdo, né? Para vocês verem como o preconceito com clareamento. Ó, a Kaliane falou, só passa a teoria e uma pincelada. Natália, tive somente um slide sobre clareamento. Nath, você está aprendendo muito mais aqui comigo hoje do que na faculdade sobre clareamento. Na verdade, não só você. Todo mundo que está aqui, né, com certeza vai sair da jornada aprendendo muito mais que curso até de especialização. Porque vocês podem ter uma noção que até curso de especialização não entrega tanto sobre clareamento, né? A Helenita, tenho 30 anos de profissão, que incrível. Então, olhem só, se a gente colocar na ponta do lápis, poxa vida, a gente se forma na faculdade sem nem saber fazer um clareamento. E no clareamento, pessoal, faz 3 anos que ele é o procedimento mais procurado no Google, tá? Mais procurado no Google por leigos, não por dentistas. E aí você não sabe fazer ou não tem confiança em fazer o procedimento que seu paciente mais procura no Google, no TikTok e tudo mais? E aí? Né? Que absurdo isso se a gente parar para pensar, né? E como que vocês escolhem o produto que vocês utilizam? Vocês escolhem por indicação de alguém, vocês escolhem porque o produto é o mais vendido na Dental, porque é o que tem melhor nota lá no site da Dental, porque o vendedor fala que todo mundo compra. Como que vocês escolhem os produtos que vocês usam no clareamento hoje? E será que o melhor clareamento, ele está realmente no melhor produto? Será que o melhor resultado do clareamento, ele está realmente no melhor produto que eu comprei? No produto mais caro que eu comprei na Dental? Será que quanto mais caro o resultado é melhor? Será que quanto mais alta a porcentagem o resultado é melhor? A durabilidade é melhor? O que vocês acham? Vamos quebrar essas crenças aí. Então, como que você escolhe os produtos e se você escolhe sempre o top para conseguir o pessoal? Eu olho o pH ele tem relação com o resultado e a durabilidade? Numa escala de 0 a 10, 3, 30%, tá? A Tayane, o conjunto traz a qualidade. Todo mundo, acho que todos clareiam. E a qualidade ela é medida pelo quê? Pelo que você vê na prática, nos comentários e no valor do produto, no preço do produto? Ó, a Gabriele falou, não faço ideia de como escolher. Gabi, assim como você, muitos dentistas, a Iris, pela composição. A composição muda pouca coisa, né? A Mirielle, não sei escolher também. O Arthur, valores, indicação, a marca. Só que vocês concordam comigo que do mesmo jeito, ó, imaginem esse cenário. Se vocês não conseguirem imaginar, eu desafio vocês a parar 5 minutinhos no setor de creme dental do supermercado mais movimentado da sua cidade. Se você ficar 5 minutos ali olhando as pessoas que param para comprar creme dental ou escova, enfim, no mercado, o maior mercado da sua cidade. Se vocês ficarem 5 minutos ali, vocês vão ver que as pessoas têm 1 milhão de possibilidades de escolha de creme dental, por exemplo, né? Embalagens diferentes, tipos diferentes. Uma vai prometer clarear, outra vai tirar a sensibilidade. Só para pasta para sensibilidade, a gente tem pelo menos 10 aí, né?
Uma fala que é a mais indicada, outra fala que tem a maior concentração disso, daquilo, outra que é natural. E aí, o que vocês vão ver? Vocês vão ver várias pessoas em dúvida do que comprar. Uns vão por preço, outros vão por embalagem, outros vão por que promete, pela composição, pelo que outra pessoa passou e pegou, não é verdade? O paciente ele não tem absoluta certeza daquele creme dental que ele está escolhendo. Ele fica ali um tempão e ele vai por achismo, né? Parem, façam esse teste. Vai ali no supermercado da sua cidade, olha, vocês vão ver que vai parar sempre uma pessoa, né? E a gente com o clareamento é a mesma coisa. A gente colocar todos os clareamentos disponíveis, concentrações, fórmulas, marcas, de consultório, caseiro, tudo numa prateleira, dificilmente aquele dentista vai ser assertivo na hora de escolher aquele produto para aquele determinado paciente. Ele vai ficar olhando, ele vai ver embalagem, vai ver preço, vai perguntar para alguém, vai olhar a composição e mesmo assim, ele não vai ter 100% de certeza dentro dele quando ele deve escolher. Qual ele deve optar? Será que esse aqui vai funcionar para todo mundo? Então, gente, essa é uma das crenças que a gente tem que quebrar. Primeiro, se você não fez clareamento na faculdade, tudo bem. É o momento agora de você começar. Como que você escolhe os produtos? Você tem o poder de escolha de acordo com os pacientes que você atende no consultório, de acordo com a sua área de atuação, o perfil dos seus pacientes. E para escolher o melhor clareamento, eu vou ensinar vocês até quinta-feira, tá? E esses são 3 motivos para você ainda não ter se tornado referência em clareamento na sua cidade. Primeiro deles, tecnologia. A gente tem muita tecnologia e a gente não sabe usar. Tem gente que tem equipamento de laser e que pode usar no tratamento da hipersensibilidade e não sabe usar. O laser está lá na gaveta, gastou uma nota no equipamento e não faz ideia como usa. Tem profissional que está estagnado na carreira e tem resultados medíocres e que ainda cobra caro por um tratamento com resultado mediano. Isso é o que mais tem. Tem dentista que não respeita o processo. O que é isso? Ele entrega um kit de clareamento caseiro para o seu paciente, lindo. Sabe aquele kit de dar inveja? Que vem por aprox, que vem uma caixa de acrílico, que tem o seu logo belíssimo que você mandou fazer, tem a sua identidade visual, aquela caixa linda, praticamente vem como se fosse dentro de uma caixa da Vitor Hugo, só falta vir uma pulseira da Vivara com borrifado de Chanel número 5 na caixinha, né? Só falta isso. Mas no final não sabe nada sobre diagnóstico. Aí não adianta nada você entregar esse kit maravilhoso, lindo para o seu paciente, luxuoso e tudo mais, e ele ter dor e não conseguir nem terminar o seu tratamento, você não concorda? Foi por água abaixo dessa sua estratégia de diferenciação, né? E ser referência, pessoal, vai além da gente ter uma clínica incrível. Então, você pode ser referência e não ter seu consultório. Tudo bem, você pode ser referência e trabalhar no consultório de outras pessoas, né? Vai além de ter um look perfeito. Sabe aqueles dentistas? Eu quero morrer hoje, tá? Quando eu vejo stories de dentistas atendendo sem jaleca ou sem touca, sem máscara. Lógico, a gente tem que estar muito bem apresentado. A gente tem uma imagem, né, a zelar. A gente tem que estar bem vestido. A gente tem que ter um sorriso bem apresentável. Mas a odontologia vai muito além do look perfeito, entendeu? A biossegurança vai muito além de tudo isso, né? E além de você querer ser referência, tem muita gente que fala: eu só vou conseguir me tornar referência se eu investir pesado em marketing. Isa, eu não tenho esse dinheiro agora. Eu terminei de me formar, ou eu sou estudante de odontologia, ou eu ainda, né, tenho 20, 30 anos de profissão, mas com essa situação econômica do país, eu não tenho dinheiro para investir, né? Tudo isso, como que eu devo? Será que eu só vou ser referência se eu gastar 5, 10, 15 mil reais em marketing? Eu conheço muitos profissionais, gente, que colocam outdoor na cidade, que investe um monte de marketing, faz publicação, faz patrocinado, e daí vem um monte de paciente para o consultório. Esses pacientes chegam, não conseguem entregar resultado e ainda tem dor. É tiro no pé ou não é? Então, para a gente ser referência, vai muito além, então, de eu ter uma clínica maravilhosa, de eu usar um look perfeito. Se eu vou investir pesado em marketing ou não, calma. Vamos ter calma, vamos colocar o pé no chão. Ser referência não é só isso, tá? Você consegue muito bem
se tornar uma referência sem precisar de todos esses pontos. E uma dica de ouro para vocês, anotem, tirem print, aproveitem, tá? Só passando para lembrar aqui o seguinte, se você já está cansado na segunda-feira, trabalhou muito, está pensando em parar de assistir a aula agora, fica comigo até o final se você quer receber o PDF dessa aula e uma ficha de anamnese exclusiva para você conseguir planejar o clareamento, diagnosticar tudo isso. Você só vai ter acesso se você ficar comigo até o final da aula que eu vou te contar, tá? Então não desanima, segue firme e forte aqui comigo, tá? E para ajudar você a dar uma boa de uma animada, eu vou te contar uma dica, prestem bem atenção. Uma dica de ouro, uma dica muito de ouro mesmo, anotem. Se você é iniciante, intermediário ou avançado e você quer vender mais clareamento, mas você não tem muitos casos para você publicar, ou você nunca usou um termo de autorização de uso de imagem do seu paciente para você poder divulgar a foto dele, ou você nem tem o costume, Isa, nem tenho foto padronizada de clareamento, nada disso, como que eu vou vender clareamento se eu não tenho caso de clareamento? O que eu faço, Isa? Me ajuda. Gente, não é criando clareamento day, clareamento Dia dos Namorados, promoção de férias de clareamento, promoção de Natal de clareamento, que vocês vão conseguir aumentar o faturamento. Vocês querem aumentar o faturamento? O que vocês vão fazer? Prestem bem atenção, tá? Não precisa gastar nada com anúncio, com nada. Vocês podem mandar para o paciente de vocês no WhatsApp, que vocês já têm contato. Você pode postar na sua rede social. Você pode deixar um folderzinho no seu consultório, passando na TV do seu consultório. Que é o seguinte: para você ter um portfólio, abra a seleção de pacientes modelos de clareamento. Você vai cobrar um valor menor do que você está acostumado a cobrar. Então, por exemplo, você cobra R$1.000 no clareamento. Dessa vez, você vai cobrar, por exemplo, R$600. Porque aí você vai pagar o material, cobrir os custos da nota, enfim. Se você cobra 1.000, você vai cobrar 600. Nessa ação de paciente modelo, você vai separar ali, eu vou pegar 5 pacientes. Nesses 5 pacientes, você vai aproveitar para a gente conseguir colocar produto em prática. Você pode esperar na quinta-feira a gente terminar toda a nossa jornada, você colocar tudo em prática e abrir seleção de paciente modelo. Vou testar tudo isso que a Isa me falou. E aí eu vou abrir aí 5 vagas de pacientes modelos. Com essas 5 vagas que você preencher, em vez de cobrar 1.000, você vai cobrar 650, R$700. Você vai conseguir criar um portfólio e usar essas fotos, obviamente dando um termo de autorização de imagem. Você vai conseguir usar essas fotos na tua rede social, começar a ter portfólio de casos para mostrar para os pacientes para conseguir vender mais. Então fica tranquilo, não precisa, Isa, eu não tenho. Você vai começar até agora, tá? E é importante, quando a gente cria a comunidade do curso Expert, a gente fortalece muito isso, né? Porque a gente precisa ter protocolos, a gente precisa ter portfólios de casos de sucesso para facilitar o entendimento dos pacientes. Claro que cada caso é um caso, mas isso já ilustra, né, para o paciente saber o que espera ele. Em diferentes tipos de sorriso, de jovens, pacientes mais velhos, de homens e mulheres. Fiquem atentos a isso na hora de fazer a seleção. E daí você já está conseguindo atrair um número maior de pacientes, você está cobrando um valor ok para esses pacientes sem ficar fazendo promoção, entendeu? Sem desvalorizar. Porque muito mais do que técnica, pessoal, a gente precisa de competência. Técnica é só aquele negócio de faz isso, faz aquilo, beleza. Só que não vai funcionar para todo mundo. A gente tem que ter competência. E a competência está no diagnóstico. Tá? A competência está na escolha do produto, está na escolha da técnica para aquele paciente. E a primeira coisa que vocês têm que fazer, gente, escute o seu paciente. Primeiro, quem escolhe o clareamento? Você ou o seu paciente? Ele que já chega no seu consultório e fala assim, doutor, eu vim aqui fazer um clareamento caseiro, porque minha vizinha fez, ou a minha amiga do condomínio fez, eu queria fazer também. Mas será que esse paciente tem indicação? Quem que vai escolher? Você ou a paciente que já viu na rede social e tudo mais? Você é o profissional, que você vai saber indicar, tá? O seu paciente, ele já vem com uma ideia definida do que ele deseja?
Ele já vem com aquela foto para você de um dente extremamente branco, de qual a expectativa dele. Isso é tão importante, porque às vezes o seu paciente está com uma expectativa de um sorriso que só uma porcelana pode entregar. Ou ele pega até uma foto na internet de um paciente que tem lente de contato. E ele acha na cabeça dele que aquilo é clareamento, porque tem gente que parece que tem vergonha hoje em dia, né, de falar que tem porcelana, porque tem uns casos tão feios por aí. E a pessoa acha que é só clareamento. A gente tem que saber educar os nossos pacientes e ouvir os nossos pacientes, né? Sempre que um paciente chega no consultório, eu pergunto para ele: como eu posso te ajudar? O que tá te incomodando? Porque nem sempre o que tá me incomodando é o que tá incomodando o paciente. Eu preciso me alinhar com a expectativa dele, né? Isso é muito principal. E hoje, gente, a gente tem tanto filtro. Tem paciente que fala: eu queria meu sorriso igual esse filtro do Instagram. Gente, e às vezes você nem sabe. Se você não perguntar, você nunca vai saber a resposta, né? E tem gente que tem muita coisa, né, que envolve o clareamento. Por exemplo, vocês sabiam que o vinho branco, a água com limão em alta quantidade, proteína em alta quantidade, jejum intermitente, eles interferem no resultado do clareamento? Vocês sabiam disso? Me contem. Vocês já imaginaram que o vinho branco é mais prejudicial, que a água com limão é prejudicial, que também a grande quantidade de proteína e o pessoal que toma whey, que faz dieta para ganhar massa, e o jejum intermitente que está em alta influenciam muito no resultado do clareamento e na durabilidade? Se vocês não sabiam, mais um motivo para vocês ficarem comigo até quinta-feira, hein? Tem muita coisa para a gente aprender, ainda mais na aula prática de quarta, hein? Indispensável isso. O pessoal já quer saber como interfere. Calma, gente, calma. O dentista é muito imediatista. A gente tem que entender para fazer sentido, tá? E a gente fala, dentro do marketing, existe uma expressão que é deixar o dinheiro na mesa. Então, você está perdendo dinheiro e você está perdendo o paciente quando você diz que o clareamento pode causar sensibilidade, mas que tudo bem, ela é controlável, tá? Você está perdendo o paciente quando você diz que técnica mista, clareamento de consultório mais clareamento caseiro, é melhor técnica do mercado e vende mais caro, só que não entrega resultado. O que eu quero dizer com isso? Tem muitos dentistas que fazem técnica mista. Sabe por quê? Porque tá atirando para tudo quanto é lado com o objetivo de entregar resultado. Ele não tem segurança em indicar só o clareamento de consultório ou só o clareamento caseiro. Ele indica, né? Ele indica esse clareamento com a técnica mista porque ele pensa assim: de qualquer forma, eu vou entregar resultado, seja com o de consultório, seja com o caseiro, porque a gente sabe, pessoal, que tem evidência científica há muito tempo que fala que não existe isso do clareamento de consultório preparar para o caseiro agir melhor, de dilatar os poros do dente. Tem muita gente que fala isso. Isso é o maior mito, tá? Quem faz técnica mista é porque não tem segurança na hora de indicar clareamento. Você está perdendo quando você não consegue controlar a sensibilidade do seu paciente, quando você leva a sensibilidade, o paciente te liga reclamando de dor e você não sabe o que fazer para conseguir controlar essa sensibilidade, acha que é só passar o neutralizador que vem com o gel clareador que tá tudo bem. Você perde dinheiro quando você vende clareamento por sessão e não o tratamento, tá? Você perde dinheiro quando você diz para o seu paciente que ele precisa evitar alimentos e bebidas com corante durante e depois do clareamento, porque isso vai interferir no seu resultado, né? Mas com certeza, porque a gente sabe, tem evidências científicas com amostras gigantescas desde 2013 que a gente não precisa evitar alimento e bebidas com corante se o paciente quiser sair da minha cadeira depois que ele terminar o clareamento, tomar um cafezinho na recepção, ele tá liberadíssimo. E você aí falando para ele que ele precisa deixar de comer o chocolate dele. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu sou paciente e meu sonho é fazer clareamento, e daí alguém me fala assim, o dentista fala: "Não, ó, para você fazer clareamento, você tem que deixar o café de lado". Gente, quem me acompanha no Instagram, se vocês não acompanham meus stories, acompanha meus stories lá para vocês saberem da minha rotina. Eu tomo quantos cafés por dia? Mais ou menos um de manhã,
um depois do almoço, um no meio da tarde, isso quando eu tô relax, porque agora eu preciso diminuir um pouco a quantidade de cafeína, né. Mas se alguém virar pra mim e falar: "Eu tenho que deixar de tomar meu café", Samara falou: "Veja nos stories a máquina chique". Samara, eu tenho praticamente falo que eu sou sommelier de café. Eu sou uma pessoa compulsiva em comprar máquinas de café, cápsulas, e você não faz ideia da máquina que tem lá no consultório. Eu vou mostrar amanhã pra vocês nos stories. Mas eu sou viciada em café. Agora vocês me falam, se alguém virar e falar assim pra você ter dente branco, você não vai poder tomar café. Mesmo que seja por um período, gente, eu vou ter dor de cabeça, eu vou entrar em abstinência. Eu não vou querer ter o dente branco se eu vou ter que deixar. Eu também amo chocolate. Aí alguém vai falar: "Não, você não pode comer chocolate, porque senão vai manchar seu dente, seu clareamento vai durar menos". Pelo amor de Deus, gente, tem evidência científica desde 2013. Por que os dentistas continuam falando isso? Porque uma pessoa ensinou isso e foi passando. Sabe aquelas correntes de WhatsApp que não tem efeito nenhum? É tipo isso, para quando a gente fala de evitar alimento com corante, né? Gente, se tem evidência científica desde 2013, eu me pergunto, por que os professores de vocês, por que os dentistas que são referências para vocês, por que vocês não pesquisam antes de falar? Sabe quando a gente fala que o paciente vê o diagnóstico no Google e daí ele não perguntou para o dentista, que é quem vai saber tirar a dúvida dele? É mais ou menos isso, né? A gente está se baseando em nada. E eu, pessoal, eu vejo algumas coisas, algumas pessoas saindo aqui da live, prestem atenção. Não saiam da live depois para vocês receberem um PDF, tá? E a ficha de anamnese. Tem que estar todo mundo comigo ao vivo, tá? Fiquem tranquilos, a gente já tá terminando. Se saírem, não vão receber. E outra coisa, dentista que já entrega de brinde para o paciente de clareamento um creme dental para sensibilidade. Você já está entregando a prova do crime. Você já está entregando, ó, leva essa pasta aqui para sensibilidade, porque se você sentir alguma coisinha, você já vai lá e usa. Ou melhor, já começa a usar a pasta para sensibilidade antes da gente começar a fazer o clareamento. Aí mal sabe você que tem pasta para sensibilidade que vai obliterar túbulo dentinário e que vai fazer com que seu clareamento não consiga agir totalmente naquela dentina. Você já está bloqueando antes de começar a clarear. Então, toma cuidado, você tem que saber indicar qual é o melhor creme dental. Então, não saia dando creme dental para sensibilidade, gente. E tem gente que fala assim, ó, Isa, mas qual gel de clareamento eu devo utilizar? A gente tem tantos disponíveis, tanto para clareamento de consultório quanto clareamento caseiro. Todo mundo fica assim, Isa, não sei qual escolher. Aqui eu coloquei várias opções para vocês ilustrar aqui na imagem, mas eu vou mostrar para vocês, tá? Na nossa aula prática, na aula de quarta-feira. Vocês vão entender por quê das escolhas. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu sempre falo, comece em clareamento por baixas concentrações, ainda mais clareamento de consultório. E baixa concentração não é gel de 35%, tá? E na quarta-feira eu vou mostrar para vocês, independente de vocês terem, eu vou mostrar clareamento com luz violeta para vocês matarem a curiosidade. Mas independente, tá? Independente de vocês escolherem fizeram 7 rounds, vocês vão fazer parte de vocês trabalharem com clareamento de consultório, de vocês resolverem trabalhar com clareamento caseiro, o que vocês quiserem, eu vou ensinar para vocês quarta-feira como que vocês começam com baixa concentração. Usando luz violeta, não usando luz violeta, vocês vão aprender na quarta-feira comigo, com o paciente lá na cadeira, tá? Com certeza vocês vão aprender. Então, pessoal, vocês não vão sair dessa jornada perdidos como o paciente de vocês, quando eles vão procurar um creme dental, uma escova. Vocês não vão ficar diante de 1 milhão de possibilidades, como essas daqui que eu mostrei, e vocês vão ficar na dúvida de qual escolher. Vocês vão entender, do jeito que a Ida me ensinou, eu vou escolher esse aqui para isso, essa marca para isso, mas não significa que você tem que ter 1 milhão de produtos. Você tem que investir R$ 1.000, R$ 5.000 em clareamento. Não é isso. É saber fazer as escolhas certas. Escolher para o paciente, tá? Não precisa ter um arsenal de coisas. Então, recapitulando, pessoal. Vamos lembrar lá. Vamos lembrar o que a gente aprendeu. Que a gente tem vários níveis de profissionais. A gente tem o iniciante, o intermediário e o avançado. Que o nosso clareamento, hoje a gente plantou a semente do clareamento. Agora
vai crescer o nosso fruto e a gente vai colher todos esses frutos quinta-feira juntos. Que clareamento é construção, tá? Que clareamento é passo a passo. Já tiramos um monte de coisa da cabeça de vocês. Que clareamento causa sensibilidade, que precisa ter luz violeta para ter sucesso, que o seu paciente tem que deixar o cafezinho de lado durante o clareamento, tudo isso. A gente vai deixar isso de lado. Calma que já está acabando, não saiam para orientar vocês sobre a ficha de anamnese e a aula, hein? Amanhã, pessoal, a gente vai ter o método DREAMS. O que é o método DREAMS? É um método que eu desenvolvi, tá? Que é um passo a passo para vocês, desde quando o paciente chega na cadeira até o resultado do clareamento. Então, você vai aprender ao que conversar com o paciente, a como diagnosticar, tá, o paciente, como escolher o produto e aplicar o produto, certo? E como chegar no resultado de excelência que dura bastante tempo. Amanhã vocês vão aprender o método. E quarta-feira a gente vai colocar o método em prática no paciente na cadeira. E na quarta eu não vou ficar repetindo o método, tá? Eu já vou começar aplicando o método no paciente. Por isso que é extremamente importante que vocês estejam comigo amanhã. Porque senão, se vocês só entrarem na aula que a gente vai ter na quarta-feira, o que vai acontecer? Vocês vão se sentir perdidos. Então, é um caminho contínuo. Cada dia é um degrau para vocês chegarem no topo, certo? Então, para vocês aprenderem quarta-feira comigo na aula prática, vocês têm que assistir a aula de amanhã, combinado? Porque na quarta eu não vou ficar repetindo o protocolo, tá? Então, não adianta você querer ser os outros, porque não vai dar. Tá na hora de você gostar de ser você. Tá na hora de você ser você. Aprender com você mesmo, porque você só tem você nessa vida. Então, não adianta ficar chorando as pitangas que o mercado tá difícil, que não consegue fechar clareamento, que é praticamente impossível vender clareamento, que clareamento não dá resultado, que causa dor, que eu quero desistir da odontologia, que eu não ganho mais de 3, 4, 5 mil reais por mês, que eu tô sempre passando apertado para pagar as contas do consultório, que as contas não fecham. Gente, eu tô aqui para abrir a cabeça de vocês, mas só vai funcionar se vocês quiserem estar comigo nessa caminhada. Se vocês quiserem aprender. De nada adianta eu ensinar um monte de coisa para vocês e vocês não colocarem em prática. Tenham a cabeça e a mente aberta para o clareamento, para receber tudo isso que eu estou falando para vocês. Certo? Então vamos lá, orientação. Gente, quer receber essa aula de hoje, tá? O PDF da aula e a anamnese, prestem muito bem atenção. Pessoal da minha equipe,